Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre como nunca mais se irritar com situações e pessoas estressantes. Se ainda não é inscrito, clique em inscrever-se, deixe seu like e comente abaixo, rochoso como a maré. Isso ajuda o vídeo a chegar a quem também busca serenidade e apoio mútuo. Vamos lá? Há dentro de nós uma chama que, em vez de iluminar, consome, a irritação. Epicteto, no seu Enchiridion, nos convida a distinguir o que depende de nós, nossos julgamentos, escolhas e ações, daquilo que não controlamos, as circunstâncias, as palavras e atitudes alheias. Quando perdemos essa distinção, deixamos nossas paixões dominarem a razão e a irritação torna-se um reflexo automático de conflitos internos não resolvidos. Existe uma dor silenciosa no descontrole, aquele frio na barriga ou a tensão nos ombros que surge antes mesmo de percebermos o gatilho externo. Como bem dizia Sêneca, não são os eventos que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre eles. Cada vez que um carro buzina atrás de você, uma palavra ríspida ecoa em sua mente ou alguém atrapalha seu ritmo, você se torna refém de uma reação automática e o sentimento de impotência se instala. Imagine-se como um rochedo à beira-mar. A maré sobe, as ondas quebram em seu entorno, mas o rochedo permanece firme e inabalável. Quando nos permitimos ser movidos por cada brusquidão do mundo, tornamo-nos flutuantes, vulneráveis à menor perturbação. A metáfora estoica do rochedo simboliza nossa capacidade de manter a equanimidade mesmo diante das marés mais tempestuosas. Esse apego a reações instintivas gera um vazio existencial. Fugimos das sensações de raiva e frustração, mas, ao evitar olhar para dentro, perpetuamos o ciclo de irritação. Kellogg, ao estudar padrões de comportamento, mostrou que tentar suprimir emoções sem processá-las aprofunda ainda mais o desconforto. Sem enfrentar o que nos incomoda, continuamos projetando no mundo a angústia interna. Por isso, convido você a retomar sua autonomia interna. Este roteiro é um mapa prático para reencontrar a força estoica que existe em cada um de nós. A serenidade que nasce quando reconhecemos o que podemos controlar e deixamos ir o que não depende de nossa vontade. Ao longo dos próximos capítulos, você verá técnicas que combinam neurociência, filosofia clássica e exercícios acionáveis, como pausar antes de reagir, reescrever sinapses de irritação e cultivar uma presença firme. Sócrates já dizia que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Aqui, examinaremos cada gatilho silencioso que alimenta sua irritação. Em cada etapa, você encontrará metáforas, do espelho embaçado ao software emocional, e passos práticos para limpar sua visão interna, reprogramar reações e erigir sua mente como um rochedo imperturbável. Na conclusão, reuniremos tudo sob a sabedoria de Sêneca e Marco Aurélio, reforçando o convite a um ritual de ancoragem emocional diário. Se este vídeo já acendeu algo em você, deixe um like e comente rochoso como a maré. Sua interação fortalece nossa comunidade de buscadores da calma e ajuda este conteúdo a alcançar quem mais precisa. Agora, prepare-se. Vamos juntos dissolver a irritação e cultivar uma paz que ninguém poderá abalar. Tópico 1. Cuidado com o gatilho invisível. Existe um desconforto silencioso que muitas vezes passa despercebido. A frustração interna que acende uma chama de irritação sem que percebamos a origem. Você está no trânsito e sente um aperto no peito quando o carro à frente demora a arrancar. Ou então, no meio de uma conversa, uma palavra ríspida dispara um calor repentino que faz seu sangue ferver. Essa dor oculta nasce de expectativas inconscientes que colidem com a realidade e é o primeiro sinal de que um gatilho invisível acabou de tocar. Neurocientistas identificam que a irritação começa em um conflito interno muito sutil. O córtex pré-frontal,
responsável pela tomada de decisões e pelo autocontrole, demora um pouco mais que o sistema límbico, o cérebro primitivo, para processar um estímulo emocional. Em frações de segundo, a amígdala dispara um alerta de ameaça, gerando um impulso de raiva. Só depois, o córtex pré-frontal avalia a situação e pode frear essa reação. Mas, se você não fizer nada para interromper esse curso automático, a raiva toma corpo antes que a razão consiga colocar ordem no caos. Epicteto nos lembra que não são os eventos que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre eles. Quando buscamos no outro, no motorista à frente ou no colega de trabalho, a solução para nossa insegurança interna, cometemos o erro comum de buscar respeito externo para compensar conflitos pessoais. Acreditamos que, se o outro reconhece nosso valor e demora menos para ceder passagem ou fala com tom gentil, nossa autoestima melhora. Mas isso apenas reforça um ciclo vicioso. Condicionamos nossa serenidade à instabilidade do mundo ao redor. Para romper essa engrenagem, proponho uma técnica simples e poderosa. Antes de reagir, seja consciente e faça uma pausa de 3 segundos. Use esses 3 segundos para focalizar a respiração diafragmática. Inspire lentamente, expandindo o abdômen, e expire contando novamente até 3. Esse gesto deliberado interrompe o circuito automático do gatilho emocional e permite que o córtex pré-frontal recupere o controle. Em vez de gritar com o colega ou buzinar impacientemente, você ganha o tempo mínimo necessário para escolher uma resposta mais alinhada à sua sabedoria interior. Considere a metáfora do espelho embaçado. Quando o vidro de um espelho está úmido, sua visão fica distorcida. Você passa a ver apenas borrões que não correspondem à realidade. Do mesmo modo, quando a irritação toma conta, a lente emocional pela qual vemos o mundo se turva, projetamos nossos medos, dúvidas e frustrações nos outros e em situações que muitas vezes são neutras. Ao limpar o espelho com um pano macio, recuperamos a imagem nítida e fiel do nosso reflexo. A pausa de 3 segundos e a respiração diafragmática funcionam como esse pano. Elas dissipam o embaçamento interno e trazem de volta uma visão clara, permitindo que você haja com presença e compaixão. Essa prática, embora simples, exige repetição. Nas primeiras vezes, você pode até esquecer de pausar. Quando perceber que perdeu o controle, não se culpe. Apenas reconheça o deslize e retome o exercício na próxima oportunidade. Marco Aurélio, em suas meditações, aconselhava: se você por acaso desistir de algo, volte à prática sem ressentimento. Cada vez que você interrompe o gatilho invisível, está reescrevendo um padrão neuronal, criando uma nova sinapse de serenidade. Para quem busca reforçar ainda mais essa técnica, recomendo estabelecer um lembrete visual. Escreva no canto do seu caderno ou na tela do seu celular a palavra pausa e a forma de respirar. Toda vez que a palavra surgir no seu campo de visão, faça a pausa consciente. Com o tempo, o corpo e a mente aprenderão a automatizar esse freio interno, e a irritação perderá seu poder de mover você como um barco à deriva. Tópico 2. O mito da resposta automática. Alguma vez você já se perguntou por que, em questão de milésimos de segundo, a raiva se forma e parece impossível de conter? É como se estivéssemos rodando um programa interno que, ao detectar um estímulo incômodo, dispara um comando automático: reaja agora. Mas a verdade é que esse script emocional não é imutável. Nossa mente possui neuroplasticidade suficiente para reescrever seu próprio código e substituir reações impulsivas por escolhas conscientes. Em uma fração de segundo, cerca de 200 milissegundos, o cérebro registra o evento estressante e aciona a amígdala, que libera adrenalina e cortisol em modo de emergência. Só então, após cerca de 300 milissegundos, o córtex pré-frontal entra em cena,
trazendo lógica e controle. Neste breve intervalo, existe uma janela de oportunidade. Você pode interromper o ciclo automático e escolher outra resposta. É aí que mora o poder da consciência. Nietzsche nos advertia que tornarmos-nos quem realmente somos exige coragem para enfrentar nossas próprias sombras. Ainda que o impulso de irritação pareça um reflexo genuíno, ele é apenas um programa que rodamos sem perceber. Ao reconhecer esse automatismo, abrimos espaço para instalar um novo software emocional, mais alinhado à serenidade estoica. Para isso, proponho um exercício simples de reprogramação mental. Crie um script de 5 palavras que funcione como um comando de reset. Algo como: pausa, respiro, escolho a calma. Sempre que sentir o impulso de reagir, repita silenciosamente essas 5 palavras. Elas atuarão como uma interrupção no código antigo, oferecendo ao córtex pré-frontal os milissegundos necessários para assumir o teclado da sua mente. Imagine seu cérebro como um grande sistema operacional e suas emoções como aplicativos que abrem automaticamente. Quando um aplicativo problemático, a irritação, dispara, ele ocupa toda a memória e bloqueia outras funções. Ao executar o script de reset, você força esse app a fechar e libera espaço para que o aplicativo da razão seja carregado. Cada repetição fortalece a conexão sináptica que segue a nova ordem, diminuindo gradualmente a frequência das reações automáticas. Carl Jung nos lembraria que, até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Portanto, trazer à luz esse ciclo de 200 mph versus 300 mph é o primeiro passo para escrever um novo destino emocional. E não pense que é só teoria. Estudos de neuroplasticidade mostram que, em poucas semanas de prática, as sinapses se adaptam, criando um trajeto preferencial para a resposta tranquila. Claro que, nos primeiros dias, será necessário disciplina. Você pode esquecer de repetir o script ou sentir que sua mente retorna ao modo piloto automático. Quando isso acontecer, não se julgue. Apenas tome nota da situação e retome no próximo momento de irritação. Marco Aurélio aconselhava: o que atrapalha a vida do homem não é o evento, mas sua avaliação do evento. Avalie seu impulso com compaixão e reative o comando de paz. Para reforçar a prática, associe seu script a um gatilho visual ou sonoro. Um pequeno adesivo no celular com a frase-chave ou um lembrete suave para tocar o antebraço. Toda vez que você sentir o toque, repita o script e faça 2 respirações profundas. Esse feedback loop acelera a automatização do novo comportamento, até que a irritação perca a primazia de ser sua resposta padrão. Tópico 3. O erro fatal do julgamento instantâneo. Você já notou como, em apenas 1 segundo, rotulamos o outro de mal-educado, preguiçoso ou desrespeitoso, sem qualquer evidência concreta? Esse julgamento instantâneo é um veneno silencioso que corrói nossas relações e alimenta nossa irritação. Antes mesmo de escutar o que foi dito, nossa mente já construiu uma história, quase sempre negativa, sobre as intenções alheias. Immanuel Kant alertava para a arrogância de julgar sem dados. O entendimento não pode derivar regras do que pressupõe, mas apenas do que observa. Quando saltamos para conclusões, abrimos espaço ao ressentimento e à raiva. No automático, atribuímos significados pessoais a gestos e palavras neutras. Um tom de voz firme vira um ataque. Um olhar curioso se torna desaprovação. Platão, no Fedro, descreveu a lente emocional como uma lente colorida. Quando estamos zangados, tudo é visto em vermelho. Quando ansiosos, o mundo parece cinza. Essa lente distorce a realidade. Se não paramos para questionar o juízo inicial, nossas reações tornam-se tão rápidas quanto cegas. O primeiro passo para eliminar o erro fatal do julgamento instantâneo é reconhecer que nossas certezas iniciais
São hipóteses frágeis. Sócrates, através do diálogo interno socrático, nos ensinou a fazer perguntas poderosas. O que realmente sei sobre essa pessoa? Que outra explicação poderia existir para essa atitude? Ao suspender o juízo, criamos um intervalo, tão essencial quanto a pausa antes da reação, onde a empatia pode florescer. Imagine segurar um copo de vidro delicado cheio de água. Se você balançar o braço com pressa, a água transborda e se espalha, criando bagunça. Mas ao caminhar devagar e com atenção, o líquido permanece contido. Assim acontece com o julgamento. Quando o liberamos precipitadamente, transbordamos de raiva. Mas, ao caminhar mentalmente com calma, deixamos espaço para compreender. Para praticar esse deslocamento, proponho um exercício em 3 passos. Identifique o pensamento logo que sentir a faísca da irritação. Reconheça o juízo instantâneo que surgiu. Ele fez isso para me irritar. Ou, ela não liga para mim. Anote mentalmente a frase exata. Questione a certeza. Pergunte a si mesmo: tenho provas concretas de que essa pessoa agiu com essa intenção? Faça pelo menos 2 perguntas alternativas. Poderia ser um hábito alheio e não um desrespeito? Talvez esteja passando por algo que não conheço? Esse diálogo interno socrático desacelera o impulso de acreditar cegamente. Reformule a possibilidade. Encontre uma interpretação neutra ou positiva. Talvez ele não tenha percebido meu tempo. Ou, ela pareceu impaciente, mas talvez estivesse com pressa por uma emergência. Essa nova narrativa reduz a tensão interna e impede que você reaja com agressividade. Kant defendia que o verdadeiro valor de um homem reside em sua capacidade de julgar com imparcialidade. Quando suspendemos o julgamento prematuro, exercitamos nossa imparcialidade e cultivamos respeito pelos outros e por nós mesmos. A prática consistente desse método fortalece o córtex pré-frontal, diminuindo a impulsividade emocional. Para ajudar na repetição, associe esses 3 passos a um gesto simples. Por exemplo, tocar levemente o polegar no indicador. Sempre que sentir a irritação, faça o gesto e passe pelo processo de identificação, questionamento e reformulação. Com o tempo, o gesto se tornará um gatilho de empatia que ignora o filtro vermelho da raiva. Tópico 4. O cortisol como traidor silencioso. Você já reparou como, em momentos de estresse, seu corpo parece reagir antes mesmo da mente entender o que está acontecendo? É o cortisol, conhecido como o hormônio do estresse, agindo como um traidor silencioso. Assim que uma situação irritante surge, seja um atraso no trânsito, um e-mail ríspido ou uma crítica inesperada, seu cérebro dispara um alarme interno. Em poucos segundos, o cortisol sobe, você sente o coração acelerar, as mãos ficarem levemente trêmulas e a clareza mental se dissolver. A reação automática já está em curso antes mesmo de você ter a chance de dizer pausa. Neuroquimicamente, esse pico de cortisol tem um efeito duplo. Por um lado, ele mobiliza recursos no corpo para responder rapidamente, lutar ou fugir, e por outro, inibe as regiões do córtex pré-frontal responsáveis pelo pensamento racional e pelo autocontrole. É como se um invasor derrubasse as linhas de comunicação entre seu quartel-general lógico e as tropas de reação. Sobra adrenalina, mas falta bom senso. Viktor Frankl observava que, entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Mas quando o cortisol domina, esse espaço encolhe a tal ponto que a escolha consciente parece impossível. Além disso, a exposição crônica a situações estressantes, notificações constantes, prazos apertados, conflitos interpessoais, mantém seu corpo em um estado de alerta permanente. Você passa a viver num modo combate de alta intensidade, onde cada pequena irritação acende um novo disparo de cortisol. Essa armadilha energética
drena sua vitalidade, consome sua capacidade de empatia e torna cada desafio ainda mais difícil de enfrentar. O resultado é um ciclo vicioso em que o estresse gera mais estresse e a irritação ganha força a cada dia. Os estoicos, porém, nos ofereceram uma arma poderosa contra esse tirano interno. Marco Aurélio recomendava a visualização negativa justamente para dessensibilizar a mente. Ao imaginar, com frequência, possíveis contratempos, a perda de um objeto querido, um atraso inesperado, uma crítica pública, treinamos nosso sistema emocional para enfrentar acontecimentos desagradáveis sem pânico. Ele escrevera em suas meditações: pense frequentemente no que pode dar errado. Assim, quando ocorrer, não será um choque. Essa prática reduz o impacto do cortisol, pois o inimigo já não chega de surpresa. Para incorporar essa ideia ao seu dia a dia, experimente um ritual matinal de alongamentos conscientes. Reserve 5 a 10 minutos ao acordar para um pequeno fluxo de movimentos. Esticar braços acima da cabeça, girar suavemente o pescoço, inclinar o tronco para cada lado e tocar os dedos dos pés. Enquanto se alonga, respire profundamente e visualize brevemente uma situação que costuma irritar você. Sinta o desconforto na mente, mas no corpo permaneça calmo, alongando cada músculo sem pressa. Estudos indicam que esse tipo de alongamento reduz os níveis de cortisol em até 20% em apenas 20 minutos, além de ativar o córtex pré-frontal, fortalecendo a resiliência emocional. Pense no seu interior como um vulcão adormecido. Se a pressão de magma, o cortisol, se acumula sem alívio, chega um momento em que a erupção é inevitável e devastadora. Mas se você cria válvulas de segurança, a visualização negativa e os alongamentos permite que a pressão se dissipe gradualmente, sem rupturas catastróficas. Cada respiração consciente durante o alongamento é como abrir uma pequena fenda na rocha, liberando energia acumulada e evitando a explosão. Para reforçar essa prática, transforme seus alongamentos em um pequeno ritual diurno também. A cada 4 horas, faça uma pausa de 2 minutos, levante-se, estique os braços, respire fundo e visualize rapidamente um cenário frustrante. Imagine-se atravessando-o com serenidade, quase flutuando sobre a onda de irritação, em vez de ser esmagado por ela. Marco Aurélio dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Ao treinar sua mente a pensar em contratempos com calma, você muda a química do corpo e recupera o controle. Tópico 5. Manifestação baseada em propósito, não em fuga. Em muitos momentos, buscamos apenas aliviar o desconforto da irritação, como quem corre de uma chama em direção a outra fogueira. Entregamo-nos a distrações instantâneas, checar o celular, um café extra, uma briga rápida, acreditando que isso trará paz. Joe Dispenza, em seus estudos sobre neurociência e energia, alerta que intenção sem disciplina é apenas um desejo vago. Quando agimos movidos unicamente pelo impulso de escapar do incômodo, reforçamos o padrão de fuga e nunca criamos raízes de serenidade em nossa mente. Esse desejo inconsciente por alívio imediato é uma armadilha. Quanto mais tentamos evitar a irritação, mais solidificamos sua presença. Viktor Frankl ensinava que a busca por sentido transcende o simples evitamento de sofrimento. Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Em vez de reagir à irritação como um inimigo a ser combatido, devemos usá-la como um mensageiro que aponta para nosso propósito mais profundo. Para manifestar uma presença calma e resiliente, proponho escolher um propósito superior, uma crença que ecoa em seu coração e que atue como âncora diante da tempestade emocional. Pode ser a presença calma na vida de quem amo, ou cultivar clareza em cada respiração. Escreva sua frase em um cartão que você leve consigo. Toda vez que a irritação surgir, leia o cartão em silêncio
e sinta a ressonância interna antes de responder ao estímulo. Imagine o seu propósito como um ímã poderoso. Ao alinhar seus pensamentos, palavras e atos com essa força interior, você passa a atrair situações e pessoas que vibram no mesmo campo emocional. Se sua intenção for irradiar calma, seu olhar e seu tom de voz suavizam o ambiente, reduzindo automaticamente as faíscas de conflito. Nietzsche afirmava que aquilo que não me destrói, me fortalece. Mas é o sentido que atribuirmos a esse fortalecimento que determinará se sairemos endurecidos ou mais compassivos. O exercício prático consiste em 3 passos. Defina seu propósito. Escolha uma frase curta, carregada de significado. Deve tocar seu coração e lembrar, em meio à irritação, de quem você deseja ser. Ancore no corpo. Ao sentir o gatilho emocional, toque levemente o peito com a ponta dos dedos e repita sua frase em voz baixa. Esse gesto físico reforça o circuito neurológico entre intenção e reação. Haja com alinhamento. Antes de expressar um comentário ou mover o corpo em direção a um objeto, como o volante do carro ou o telefone, pergunte-se: esta ação serve ao meu propósito? Se a resposta for não, escolha uma resposta que o coloque em sintonia com sua âncora interna. Pode ser um suspiro profundo, uma frase de empatia ou um passo atrás para reconectar-se com a serenidade. Com o tempo, essa prática cria um novo caminho neuronal. Em vez do atalho automático da irritação, seu cérebro aprenderá a passar pela estrada mais longa do propósito, que pode ser sinuosa, mas leva à paz duradoura. É a diferença entre construir muros defensivos e semear pontes de compreensão. Uma analogia útil é a do polo magnético de uma bússola. Quando a agitação interna atua como um campo magnético secundário, o ponteiro oscila e você perde o norte. O propósito interno, por sua vez, é o verdadeiro polo magnético que orienta o ponteiro de sua mente. Por mais que ocorram interferências, a bússola aponta consistentemente para o mesmo norte, que é sua intenção conscientes. Se este tópico 5 ressoou com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente âncora interna para afirmar seu compromisso com a manifestação baseada em propósito. Tópico 6. Modelo mental estoico para o conflito. Em meio ao turbilhão de emoções que surgem diante de uma situação estressante, é essencial lembrar que nem toda provocação externa merece sua energia. Epicteto ensinava que existe uma clara distinção entre aquilo que podemos controlar e aquilo que não podemos. Essa dicotomia de controle é o alicerce do modelo mental estoico para o conflito. Separar, com precisão cirúrgica, o que depende de você, suas reações, suas escolhas, do que está além do seu alcance, as palavras e ações dos outros, as circunstâncias externas. Imagine um guerreiro estratégico num campo de batalha. Ele não tenta controlar o vento ou o terreno, mas posiciona suas tropas de acordo com essas variáveis, decidindo onde avançar e onde recuar. Assim devemos agir diante de um conflito. Não podemos impedir a provocação, mas podemos escolher nosso posicionamento interno. Marco Aurélio resumiu isso em suas meditações. Aceite os obstáculos como o caminho. Cada desafio, portanto, faz parte do próprio caminho da serenidade. Para praticar esse modelo mental, proponho um exercício em 4 passos que se sustenta na dicotomia de controle. 1. Identificar. No instante em que sentir a irritação surgir, pare um momento e reconheça. Isto é um estímulo externo. Nomear o gatilho. Foi aquele comentário impaciente ou foi o atraso inesperado? Traz consciência ao evento, retirando o poder do automático. 2. Nomear diga para si mesmo. Esta é apenas uma opinião, não um fato final. Quando você atribui a palavra opinião ao que ouviu ou percebeu, desacopla automaticamente sua paz interior do juízo externo. Platão já falava sobre o mundo das aparências,
versus o mundo da razão. Aqui, você está escolhendo ver a razão por trás da reação inicial. 3. Aceitar. Reconheça que não pode controlar a mente ou a vontade do outro. Epicteto nos exortava a desejar apenas o que ocorre, em vez de lutar contra a realidade. Não lute com o que acontece, mas lute para manter sua virtude. Ao aceitar, você reduz a resistência interna que amplifica a irritação, abrindo espaço para a serenidade. 4. Redirecionar. Uma vez que você aceitou, volte sua energia para o que está sob seu domínio, sua respiração, sua fala, sua postura. Escolha uma ação que reflita sua intenção de equilíbrio. Pode ser um suspiro consciente, um aceno de compreensão ou mesmo a decisão de ficar em silêncio até retomar o controle. Para ilustrar, pense na metáfora da corrente. Imagine que a irritação é feita de elos que prendem sua paz interior. Cada passo do exercício, identificar, nomear, aceitar, redirecionar, é como soltar um elo dessa corrente, até que seu espírito fique livre para agir conforme seus valores. Quanto mais você pratica, mais rapidamente a corrente enferruja e se desfaz. Esse modelo mental não significa passividade. Pelo contrário, significa escolher onde investir sua energia, pois energia desperdiçada em protestos fúteis nunca retorna. Sêneca escrevia que aquele que não dirige sua própria carruagem acaba conduzido por estranhos. Escolha você mesmo a direção da sua carruagem interior. Para incorporar a prática ao dia a dia, associe cada um dos 4 passos a um gesto simples. Toque no punho antes de identificar o gatilho. Leve a mão ao peito ao nomear. Cruze os braços ao aceitar. Estenda as palmas para o alto ao redirecionar. Esses gestos reforçam o circuito neural e transformam o exercício em um hábito não verbal que se ativa no calor do conflito. Tópico 7. Exercício prático. O diálogo socrático interno. Você já reparou como, quando a irritação grita por atenção, sua mente só encontra respostas automáticas e fugazes, como um rio que corre sem direção? Sócrates nos mostrou que a verdadeira clareza nasce do questionamento profundo. Em vez de aceitar nossos pensamentos como fatos inquestionáveis, podemos tratá-los como ideias a serem investigadas. Esse diálogo socrático interno é uma ferramenta poderosa para interromper reações automáticas e construir respostas conscientes. Imagine-se no calor de um conflito. O coração acelera, a garganta aperta e a voz interior já ensaia as palavras duras. Nesse momento, seu diálogo interno padrão diz: "Ele fez isso para me irritar", ou "Sou incapaz de lidar com essa situação". Esses pensamentos, embora pareçam naturais, são apenas narrativas que sua mente repete sem questionar. O exercício socrático consiste em criar uma sequência de perguntas que desmontam essas narrativas, abrindo espaço para novas interpretações. O método segue 4 etapas principais. Reconhecer o pensamento impulsivo. Assim que sentir o primeiro estalo de irritação, identifique o pensamento que surgiu. "Estou sendo desrespeitado" ou "Isso é inaceitável". Registrar a frase exata em sua mente, ou até em um bilhete no celular, traz consciência ao impulso, retirando-lhe o poder de agir no modo automático. Perguntar: "O que sei de fato?" Pergunte a si mesmo: "Quais são as evidências concretas de que essa pessoa quis me ofender?" Busque fatos objetivos. O que ela disse, como disse, sem interpretar emoções ou intenções ocultas. Muitas vezes, percebemos que não há provas suficientes para apoiar nossa acusação interna. Explorar alternativas plausíveis. Em seguida, questione: que outra explicação poderia existir para esse comportamento? Talvez a voz ríspida seja fruto de um dia difícil ou de pressa, não um ataque pessoal. Essa etapa amplia seu olhar, permitindo que você veja o outro como humano e falível, e não como um adversário.
Chegar a uma conclusão equilibrada. Com base nas evidências e nas alternativas, formule um pensamento mais equilibrado. Ele pode ter falado duro porque estava aflito, não porque quis me magoar, ou posso reagir com calma para entender o que está por trás dessa atitude. Essa conclusão autorrealizável reorienta sua mente para uma resposta compassiva e intencional. Para ilustrar como esse diálogo pode transformar sua reação, considere a história de Helena, que costumava explodir de raiva quando seu chefe lhe dizia algo brusco. Ao aplicar o método socrático, ela notou que, na maior parte das vezes, o tom mais duro não era dirigido a ela pessoalmente, mas refletia a sobrecarga de trabalho que ele enfrentava. Sua conclusão equilibrada, "Ele não me odeia, está sob pressão", permitiu que ela respondesse, oferecendo ajuda, em vez de rebater no tom da irritação. O resultado? Um relacionamento de trabalho mais colaborativo e menos estresse diário. Este exercício rende melhores resultados quando você o pratica regularmente. Nos primeiros dias, pode ser útil escrever cada passo em poucas linhas, seja num caderno ou num app de notas. Anote o pensamento inicial, as evidências, as alternativas e sua nova conclusão. Com o tempo, o processo se tornará mental e instantâneo, como um músculo de autocontrole. Assim que o gatilho soar, seu diálogo socrático interno já começa o trabalho de desmontar a raiva antes que ela se fortaleça. Para integrar ainda mais profundamente o exercício no seu dia, associe-o a um pequeno gesto. Por exemplo, tocar levemente a ponta do indicador com o polegar sempre que iniciar a primeira pergunta. Esse gesto, repetido, servirá de lembrete rápido para ativar o diálogo socrático, mesmo em meio ao turbilhão emocional. Tópico 8. Energia vital versus desperdício de emoções. Você já notou como, depois de uma explosão de raiva, mesmo que breve, surge uma exaustão profunda, como se tivesse corrido uma maratona mental? A irritação não apenas consome nossa paz, mas drena a nossa energia vital, o combustível que sustenta nossa criatividade, empatia e vitalidade. Carl Jung alertava que emoções não processadas se convertem em sombras psíquicas, formas ocultas que correm à solta em nossa mente, minando nossa resiliência. Quando permitimos que a raiva se instale, nosso corpo ativa automaticamente o sistema simpático. O coração dispara, a respiração fica curta, os músculos tensionam-se para um combate imaginário. Isso consome imenso oxigênio e glicose, recursos preciosos que deveriam alimentar nossa atenção consciente e nossa capacidade de responder com compaixão. O resultado é um duplo prejuízo. Além de nos afastar da serenidade, a irritação rouba a energia que precisávamos para enfrentar tarefas criativas, relações interpessoais e desafios reais. Para interromper esse vazamento, proponho uma técnica de descarga emocional saudável. Escrever livremente em um caderno ou documento digital por 5 minutos, sem filtro e sem preocupação com ortografia ou estilo. Viktor Frankl defendia que a escrita nos devolve a capacidade de pensar. E diversas pesquisas mostram que o journaling, registrar pensamentos e emoções, reduz significativamente o estresse e o cortisol, ao mesmo tempo em que libera ocitocina, o hormônio do vínculo e bem-estar. Imagine suas emoções como a carga elétrica de uma bateria recarregável. Quando a raiva surge, ela atua como um curto-circuito, forçando o sistema a liberar toda a energia de uma vez, deixando o aparelho sem carga. Ao direcionar essa força para a escrita, você cria um caminho controlado de descarga, evitando o colapso repentino e protegendo sua reserva de energia para usos construtivos. Cada palavra escrita é como uma corrente que transfere o excesso de tensão para o papel, devolvendo-lhe clareza e vitalidade. Para fazer esse exercício, encontre um lugar tranquilo. Pegue uma folha em branco e um lápis, ou abra um documento de texto. Defina um cronômetro para 5 minutos,
e deixe as palavras fluírem. Descreva o que aconteceu, as sensações no corpo, os pensamentos que surgiram e, principalmente, qualquer medo ou insegurança que esteja por trás da irritação. Não julgue o conteúdo. Esse é um espaço livre, apenas para processamento interno. Após o tempo, feche o caderno e faça uma respiração profunda, sentindo o peso sair dos ombros. Você terá descarregado uma parte significativa da carga emocional, e o corpo agradecerá com uma sensação de alívio. Como dizia Lao Tse, o rio que flui não estagna. Permita que suas emoções também sigam esse fluxo, sem represar. Para reforçar, reaplique esse método sempre que perceber a irritação crescente. Nos primeiros dias, registre no topo da página a data e o gatilho, atraso no trânsito, comentário crítico, e depois relacione as emoções e insights resultantes. Com o tempo, você perceberá padrões. Talvez descubra que certos horários, pessoas ou situações sempre geram mais tensão, e poderá antecipar a escrita antes que a irritação atinja seu ápice. Em complemento, cuide de recarregar sua bateria emocional com práticas restaurativas. Meditação guiada de 10 minutos, contato com a natureza, exercícios leves ou momentos de gratidão. Carl Rogers defendeu que a curiosidade empática cura e dedicar atenção gentil a si mesmo fortalece sua resiliência para reagir com calma na próxima provocação. Tópico 9. A sabedoria do silêncio ativo. Imagine um campo recém-arado, pronto para receber as sementes mais preciosas. No centro desse espaço, repousa um silêncio grave e pleno, não como a ausência de som, mas como o solo fértil que acolhe cada grão de vida. Lao Tse, no Tao Te Ching, nos lembra: no silêncio do vale, ouve-se o fluxo da vida. Esse silêncio ativo é uma prática estoica fundamental para desacelerar a espiral de irritação e cultivar uma presença serena, pronta para florescer em compaixão e sabedoria. Em situações de alta tensão, somos inundados por um turbilhão de sons internos e externos. O barulho do trânsito, o tom áspero de uma crítica, o zumbido de nossos próprios pensamentos de defesa. Sob essa cacofonia, perdemos o contato com o nosso núcleo interior e reagimos de maneira impetuosa. O silêncio ativo cria, então, um recanto de observação, um intervalo de 2 minutos em que você decide não reagir, mas simplesmente estar, com todos os sentidos voltados para o momento presente. Porque o silêncio é poderoso. O silêncio não é uma inação ou fuga. Pelo contrário, é um gesto intencional de coragem, pois exige que você fique frente a frente com suas próprias sensações. Quando nos silenciamos, interrompemos o ciclo automático de estímulo e resposta e abrimos um espaço para que o córtex pré-frontal recupere sua função de regulação emocional. Epicteto nos ensinava que, entre o que sentimos e o que respondemos, existe um espaço que podemos usar para exercer nosso poder. O silêncio ativo é esse espaço tangível. Além disso, a neurociência comprova que simplesmente pausar e reduzir estímulos auditivos por um breve momento promove ondas cerebrais alfa, associadas ao estado de relaxamento e criatividade. É como se, ao desligar as luzes de um palco, víssemos o cenário interno em todos os seus detalhes, sem as distrações que ofuscam a visão. Esse foco silencioso permite que você identifique pensamentos automáticos, sensações corporais e emoções antes que se tornem tempestades avassaladoras. Como praticar o silêncio intencional? Defina um sinal de início. Escolha um gatilho perceptível, o toque de um sino, o alarme do celular ou o instante em que um diálogo tenso se inicia. Assim que o som soar ou você sentir a tensão surgir, diga mentalmente silêncio. Esse comando interno demarca o início da prática. Feche os olhos e respire. Com os ombros relaxados, feche gentilmente os olhos.
Inspire contando até 4. Retenha o ar por 2 tempos. Depois, expire lentamente em 6 tempos. Repita por 4 ciclos. Essa respiração acalma o sistema nervoso e ancora sua atenção no presente. Observe sem julgar. Permita que pensamentos, sensações físicas e ruídos externos transitem pela sua consciência como nuvens em um céu vasto. Você é o observador, não o juiz. Se um pensamento insistente surgir, isso é injusto, não suporto mais. Reconheça-o com cuidado. Este é um pensamento de irritação e deixe-o passar, como um pássaro migrando ao longe. Retome a ação com presença. Após 2 minutos, use um timer suave ou conte mentalmente. Abra os olhos e mantenha a atenção no ambiente externo antes de falar ou mover-se. Note a qualidade do som ao redor, o peso do corpo na cadeira ou o contato dos pés no chão. Essa transição gradual fortalece sua capacidade de responder com intenção, em vez de reações automáticas. Metáfora do solo fértil. Pense no silêncio ativo como o solo que sustenta uma árvore. Apenas no terreno bem preparado, as raízes podem se aprofundar e absorver nutrientes. Se o solo for duro e compactado, a semente brota com dificuldade e corre o risco de murchar. Do mesmo modo, se sua mente estiver cheia de ruídos e julgamentos, suas reações, por mais bem intencionadas que sejam, brotam frágeis e propensas a murchar em meio ao primeiro vento de conflito. O silêncio prepara o solo interno, garantindo que as respostas cultivadas sejam saudáveis e duradouras. Para solidificar esse hábito, associe-o a um ritual diário. Toda manhã, antes de começar qualquer tarefa, sente-se em silêncio ativo por 3 minutos. Observe a respiração, o ambiente e seu estado interno. Essa prática não só o arma contra a irritação ao longo do dia, mas também fortalece seu foco e sua tranquilidade de modo permanente. Se este tópico trouxe a você a percepção de como o silêncio pode ser um poderoso aliado, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente Solo Fértil para registrar seu compromisso de cultivar espaços de presença. Você percorreu um caminho profundo de autoconhecimento e autocontrole, explorando 9 ferramentas estoicas que o ajudam a nunca mais se irritar com situações e pessoas estressantes. Vamos relembrar, ponto a ponto, como cada método contribui para sua serenidade interna. Cuidado com o gatilho invisível. Na introdução, vimos como expectativas inconscientes acionam reações automáticas e como Epicteto nos ensina que não são os eventos, mas nosso julgamento sobre eles, que nos perturba. A pausa de 3 segundos com respiração diafragmática funciona como um pano que limpa o espelho embaçado de nossa percepção. O mito da resposta automática. Descobrimos que, num intervalo de 200 a 300 milissegundos, podemos interromper o disparo emocional e reescrever nosso software mental. O script de 5 palavras, pausa, respiro, escolho calma, é o comando de reset que fortalece novas sinapses de tranquilidade. O erro fatal do julgamento instantâneo. Aprendemos que rotular intenções sem evidências é um atalho perigoso. O diálogo socrático interno, questionar o que sabemos de fato e buscar explicações alternativas, nos livra da lente vermelha do preconceito e abre espaço para a empatia. O cortisol como traidor silencioso. Compreendemos que o hormônio do estresse reduz nossa clareza e nos empurra ao modo luta ou fuga. A prática da visualização negativa de Marco Aurélio e os alongamentos matinais conscientes liberam pressão, evitando que nos tornemos vulcões prontos a explodir. Manifestação baseada em propósito, não em fuga. Em vez de buscar alívio imediato, alinhamos nossa atitude a um propósito superior. Ser a presença calma, e aprendemos que, como um ímã, atraímos situações que vibram no mesmo campo emocional, construindo raízes de serenidade. Modelo mental estoico para o conflito.
A dicotomia de controle de Epicteto nos ensinou a separar o que está ao nosso alcance, nossas escolhas e reações, do que não conseguimos mudar. Identificar, nomear, aceitar e redirecionar permitem-nos soltar cada elo da corrente que prende nossa paz interior. Exercício prático. O diálogo socrático interno. Sócrates mostrou que questionar hipóteses automáticas é um ato de coragem intelectual. Reconhecer o pensamento impulsivo, exigir provas, explorar alternativas e chegar a uma conclusão equilibrada transforma nossa narrativa interna e impede a explosão prematura da raiva. Energia vital versus desperdício de emoções. Carl Jung e Viktor Frankl nos lembraram que emoções não processadas viram sombras e drenam nossa vitalidade. O journaling de 5 minutos oferece uma válvula de escape controlada, protegendo nossa bateria emocional e preservando recursos para a criatividade e o amor. A sabedoria do silêncio ativo. Por fim, Lao Tse e Epicteto nos mostraram que o silêncio não é ausência, mas presença de si mesmo. Em 2 minutos de observação interior e respiração consciente, criamos solo fértil para respostas compassivas e resistimos à cacofonia que alimenta o estresse. Em suas meditações, Marco Aurélio dizia: "Quando acordar pela manhã, pense no privilégio que é estar vivo, respirar, pensar, amar." Sêneca lembrava que não há vento favorável para quem não sabe aonde vai. Hoje, você aprendeu não apenas a evitar as tempestades emocionais, mas a traçar uma rota firme em direção à calma, usando as velas da inteligência, da disciplina e da presença atenta. Para consolidar tudo isso, sugiro que você estabeleça um ritual de ancoragem emocional todas as manhãs. Reserve 5 minutos para ler seu propósito superior. Praticar a respiração diafragmática e repetir seu script de reset. Ao final do dia, dedique mais 5 minutos ao journaling, revisitando os gatilhos, as perguntas socráticas e as vitórias silenciosas. Assim, você reforça positivamente cada técnica e transforma o estoicismo em hábito de vida. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like, comente, rochoso como a maré, para mostrar que está firme em sua jornada estoica, e inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que unem filosofia, neurociência e espiritualidade prática. Compartilhe com quem precisa descobrir que a verdadeira invencibilidade nasce ao dominar suas próprias reações. Seja como o rochedo que permanece inabalável diante das ondas, firme em seu interior e livre para sentir paz, mesmo quando o mundo ao redor brada tempestades. Que essa mensagem ecoe em você toda vez que a irritação bater à porta. Sua serenidade é seu maior tesouro. Defenda-a com sabedoria estoica. Até o próximo vídeo.